Evangelho segundo João, capítulo de número 20. Eu quero estudar com vocês o segundo parágrafo desse texto. E por que eu fiz isso, irmãos? Primeiro, porque havia a expectativa de ter conosco hoje um missionário norte-americano que serve ao Senhor na China. Nós fizemos contato com a Juvep e havia uma possibilidade de tê-lo conosco aqui hoje, falando um pouco sobre a obra missionária na China e desafiando a igreja para participar desta missão. Mas não foi possível. Na última quinta-feira nós ficamos sabendo que ele já tinha uma outra programação e não pôde estar conosco. E aí eu fiquei na dúvida, vou continuar com a série de Juízes ou devo fazer uma pausa para refletir um pouco sobre um tema ou um episódio de Páscoa? Pensando nos irmãos que viajaram, que não estão conosco hoje, eu resolvi fazer esta pausa e refletir com vocês em João 20, porque as próximas 3 reflexões de Juízes estarão em torno do personagem Gideão. E a primeira mensagem é muito importante para entender o que vem depois, porque nós vamos estudar primeiro o chamado dele, depois o trabalho ministerial dele e, por fim, suas vitórias e fracassos enquanto líder, enquanto juiz do povo de Deus. E seria muito importante ter todos acompanhando as 3 mensagens. Por isso, nós vamos deixar Gideão e o que Deus fez através de Gideão para os 3 próximos domingos, 3 domingos finais do mês de abril. Hoje, portanto, nós vamos estudar o segundo parágrafo de João, capítulo de número 20. Primeiro, eu preciso dizer para vocês que eu fui ao cinema recentemente com a minha família. E pasmem alguns, eu assisti Cinderela. Mas se lembrem, eu sou pai de 2 meninas. E por isso eu vejo e sei tudo que é de princesa. Todas as Barbies, todas as princesas da Disney, tudo que você imaginar, eu sou quase que um expert. E o filme é da Disney, e algumas pessoas podem ficar imaginando, meu Deus, a Disney procurando o demônio em tudo quanto é filme, tudo. Tem esse povo, né? Não, porque o gato da Cinderela se chama Lúcifer, pelo amor de Deus. Eu prefiro, irmãos, procurar pela graça comum de Deus. Vocês sabem o que é a graça comum de Deus, não? A graça comum de Deus nos diz que todo ser humano, seja ele de qualquer credo, qualquer nação, e esteja em qualquer profissão, ele carrega algo da imagem de Deus. E por isso pode, a despeito de ser um cristão, pode produzir algo para a glória de Deus. Então eu fui ao cinema com as minhas filhas e fui muito abençoado pelo momento com as minhas filhas e pelo que eu assisti, porque eu pude ver fotos, pontes para o Evangelho. Por exemplo, eu fiz uma descoberta, vocês talvez não saibam. O nome de Cinderela não é Cinderela. Você sabia disso? Eu não sabia que Cinderela se chamava Ela. No início da história, o nome de Cinderela é Ela. E ela nasce numa família muito agradável, muito amável. Ela tem um pai que a ama muito e que a tem por princesa, uma mãe que cuida muito bem de todos os detalhes da sua vida. Ela vive com sua família numa casa de campo cercada por animais, mergulhada na natureza. Parece mesmo um conto de fadas. Tudo muda com as dificuldades da vida. Primeiro, sua mãe morre. Anos depois, seu pai se casa com uma viúva e começa uma nova família que se revela uma terrível família. E para piorar as coisas, o seu pai morre numa viagem e deixa a agora jovem ela completamente solitária, sozinha na vida. De repente, ela deixa de ser ela, a princesa de sua casa, para se tornar Cinderela, a escrava de uma família terrível. Ela ainda está em casa, mas não se sente mais em casa. Ela ainda é por direito dona, proprietária da terra do seu pai. Mas por anos, ela vive como se fosse apenas uma escrava. Ela assume a identidade da escrava.
Ela começa a se ver assim porque vive assim. E por anos, esta é a sua condição. Vive na casa do pai, como se estivesse na casa de um senhor de escravos. É dona de tudo, mas parece mais uma escrava pobre e sem nada. Por vezes é o que vivemos como cristãos, irmãos. Somos filhos de Deus. Estamos constantemente na presença do Pai, mas nos vemos por escravos. Alguns pecados, alguns problemas, percalços da vida, e aos poucos a nossa identidade cristã vai sendo manchada, danificada. Ainda estamos na casa do Pai, mas não desfrutamos de todos os benefícios. Ainda fazemos parte da família do Pai, mas por vezes perdemos a oportunidade de viver uma satisfação espiritual. O que Davi chamou de a alegria da salvação do Senhor. O que eu quero fazer hoje com vocês? Voltar a um episódio de Páscoa, que aconteceu no domingo da ressurreição, para relembrar o que temos por direito, o que Jesus nos deu com sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. E com isso eu quero aquecer o seu coração, ativar a sua memória, lembrar a você que, a despeito de qualquer coisa, você é e sempre será um filho de Deus para a glória do Pai. Vamos ler o texto? João capítulo 20, verso 10. Nós vamos até o verso de número 18. E o texto sagrado nos diz o seguinte, irmãos, na versão que eu tenho em mãos, que sempre uso com vocês, a Nova Versão Internacional, diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus então disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade que temos de celebrar um culto ao Teu nome e de relembrar os feitos da Páscoa e os benefícios da Páscoa. Eu sei, Senhor, que diante de mim há pessoas que sequer acreditam no que fizestes na cruz do Calvário. Por elas eu peço que o Senhor abra os seus olhos espirituais nesta noite e que elas sejam um alvo da Tua graça salvadora para a glória de Deus Pai. Mas eu sei que diante de mim há também muitos cristãos que por vezes se esquecem de sua identidade, deixam de desfrutar do que o Senhor nos conquistou. Por favor, Senhor, relembra-nos hoje o que verdadeiramente significa ser um cristão e abençoa-nos com a Tua palavra, para a glória de Deus Pai e para a alegria do nosso coração. Esta é a nossa oração sincera nesta noite,
em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Para entender melhor este texto, uma vez que não estamos fazendo uma série expositiva em João, nós precisamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem é esta Maria Madalena? O que ela foi fazer no primeiro dia da semana? Por que ficou à porta do sepulcro onde estava o corpo de Jesus? O que ela viveu naquela manhã de Páscoa? E qual é a relação entre o que ela viveu e o que nós podemos viver hoje? Qual é o grande ensinamento deste episódio de Páscoa? Primeiro, quem é Maria Madalena? Ela é Maria, não Madalena, a esposa do presbítero Wilson, mas Maria que vem da cidade de Madalena ou de Magdala. O seu nome é Maria, mas para diferenciá-la das demais, ela ganhou um segundo nome, Madalena. João nos apresenta Maria pela primeira vez aos pés da cruz de Jesus. Vários discípulos, ou todos os discípulos, correram. Maria ficou aos pés da cruz de Jesus. Esta é apenas a segunda menção que o evangelista faz de Maria. E outra vez nós vamos encontrá-la no mesmo lugar, aos pés de Jesus. Lucas nos diz que ela é uma seguidora de Jesus, um discípulo de Jesus. E Mateus nos conta que ela foi com Jesus para Jerusalém a fim de cuidar da sua vida, trabalhar para trazer ou sustentar ou prover enquanto ele estava fazendo a sua obra em Jerusalém. Com estas referências, nós sabemos que ela era um discípulo de Cristo, ela era uma seguidora de Jesus. Agora, o que ela estava fazendo à porta do sepulcro de Jesus na manhã de domingo? Ela estava ali para cumprir uma tarefa. Ela começou na sexta-feira da paixão, como chamamos, a cuidar do corpo de Jesus. Mas com o cair da tarde, com o chegar da noite, os judeus entraram no sábado, e no sábado ninguém trabalhava. Então ela se afastou do seu trabalho, e agora, na manhã de domingo, bem cedo pela manhã, ela vai ao sepulcro para terminar o cuidado com o corpo de Jesus. Ela vai ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, perfumar o corpo de Jesus. Ela consegue realizar sua tarefa? Não. Primeiro porque ela pensa que o corpo de Jesus foi levado por alguém. Ela fica assustada porque pensa, alguém levou o corpo de Jesus. Depois, porque ela vai dar de cara com um Cristo que não foi roubado, mas que ressuscitou para a glória de Deus Pai e para a alegria dos pecadores. Qual é o grande ensinamento? Qual é a grande relação entre este episódio de Páscoa e a nossa Páscoa hoje? Maria é o que Timothy Keller chamou de a primeira cristã da Páscoa, pois ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto dos mortos. E ela, por ser esta primeira cristã, se torna um modelo de fé, um modelo do que significa ser um cristão. Não um modelo de forma, não acontecerá sempre da mesma forma, mas um modelo do que ela viveu e do que recebeu de Cristo. O que ela viveu e recebeu de Cristo é o que todo cristão vive e recebe de Cristo ao se encontrar com Ele num ato de salvação de Deus. Portanto, nesta Páscoa, eu espero que nós vivamos um encontro com o Senhor ressurreto, porque nós sabemos que Ele está entre nós por seu Espírito. E ao viver este encontro com Ele, eu espero que sejamos lembrados, ou que talvez você descubra o que significa ser um cristão e o que nós podemos ter de benefícios numa vida cristã autêntica com o Salvador. A pergunta é: o que somos? Ou melhor, o que significa ser um cristão? E eu listei no nosso boletim, segunda página, 3 respostas para a nossa reflexão, respostas que saltam deste texto bíblico de João 20, verso 10 ao verso 18.
O que significa ser cristão? Em primeiro lugar, queridos, segundo este texto, ser cristão significa receber a fé como presente de Deus e não como uma conquista pessoal. O que temos nos versos iniciais do nosso texto são marcas ou características da fé salvadora. O que todo cristão vive e recebe de Deus ao viver um encontro real e pessoal com o Salvador. Temos aqui evidências da fé e temos aqui a impossibilidade da fé. Ao mesmo tempo, o texto bíblico nos mostra evidências da ressurreição e nos diz: é impossível ter fé se isto não vier de Deus. Maria está diante de muitas evidências, mas não consegue crer através das evidências. O texto bíblico nos diz que ela está à entrada do sepulcro chorando. Chorando primeiro porque Jesus morreu, e chorando agora porque talvez alguém tenha roubado o corpo de Jesus. Mas o texto nos diz que ela coloca a cabeça dentro do sepulcro e olha e vê dois anjos, as vestes de Jesus e depois o próprio Jesus. O verbo grego que nós temos por traduzido aqui, viu, significa mais do que simplesmente notar o que está diante dos nossos olhos. Blepo significa estudar, ponderar, considerar atentamente. É o que João fez versos antes, quando percebeu as vestes do Salvador. Maria está às portas do sepulcro. Ela olha dentro do sepulcro e nota: as vestes de Jesus estão intactas, muito bem organizadas, e à cabeceira há um anjo. Aos pés de Jesus, ou de onde estivera o corpo de Jesus, há outro anjo. Ela está vendo tudo isso, mas ela não consegue crer. Jesus disse diversas vezes aos seus discípulos: eu vou morrer em Jerusalém, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ela sabe disso. Está diante de provas da ressurreição. Anjos estão presentes, mas ela não consegue ver. E é interessante notar algo. Dr. William Hendrickson, comentando o texto, ele fala sobre a presença dos anjos em momentos importantes na vida de Jesus. Eles anunciaram a chegada do Salvador, cantaram no dia do seu nascimento, estiveram com Jesus no Getsemane e agora estão presentes outra vez, no dia da sua ressurreição. Ele faz um comentário interessante, ele diz: os céus estão focados em Jesus Cristo. A terra também deveria estar. Os anjos estão ali. E eles falam com Maria. Eles fazem uma pergunta retórica. Verso 13, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Talvez você não note, mas é uma leve exortação. É como se os anjos estivessem dizendo: Maria, você se esqueceu da promessa? Você se esqueceu do que Jesus disse diversas vezes aos discípulos? Ele disse que morreria, mas ao terceiro dia que voltaria à vida. Você não está vendo? Você deveria estar celebrando, Maria, porque eis que o Senhor ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Ainda assim ela não consegue crer. O texto nos diz que ela falou aos anjos: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. As vestes estão intactas, o sepulcro está vazio, há anjos conversando com ela. E de repente, diz o texto, verso 14, que ela se voltou e viu ali Jesus em pé, mas não o reconheceu. Há evidências por toda parte. O vestido está intacto, o sepulcro está vazio, anjos estão presentes e o próprio Cristo está diante dela. E diz o texto que ela não o reconhece. E com isso, João está falando sobre a fé salvadora.
de onde ela vem. A fé cristã não é uma fé sem evidências, mas ela também não é apenas de evidências. Todas as evidências estão diante dos olhos de Maria, mas ela não consegue ver Jesus pelas evidências. Ela precisa de uma ação de Deus, porque fé verdadeira não é a fé que construímos para chegar a Deus. Fé verdadeira, fé salvadora, é a fé que vem de Deus como dádiva para a nossa salvação. Diante desta primeira marca cristã, primeira característica acerca do que significa receber ou ser um cristão verdadeiro, eu queria sugerir algumas aplicações. Se você é um cético, se você não acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não crê na Páscoa cristã, não acredita que Ele morreu no nosso lugar, não acredita que Ele ressuscitou ao terceiro dia, se você suspeita e duvida da pregação do Evangelho, eu quero lhe sugerir o contrário um pouco. Suspeite, duvide do seu ceticismo, porque talvez ele seja enganoso. Talvez a impressão que você tenha do cristianismo seja apenas uma impressão equivocada a partir de uma experiência negativa. Quem sabe você viveu uma outra experiência com outra igreja e se decepcionou com a liderança. Quem sabe você tem um amigo cristão que lhe apresentou um evangelho por demais distorcido. Quem sabe você viveu experiências com pais cristãos que muitas vezes não viveram o que falavam. Talvez você esteja suspeitando e duvidando do cristianismo ou do evangelho, sem nunca ter chegado perto do evangelho das Escrituras. Outra vez, a fé cristã é sim uma dádiva de Deus, mas não é uma fé sem evidências. Se aproxime da Bíblia, se aproxime do texto que chamamos de sagrado, e leia o que as pessoas mais íntimas de Jesus escreveram. Se aproxime daqueles que deram a vida por Jesus, a fim de nos dar este livro que nos fala acerca do Evangelho. E faça isso considerando a possibilidade de que talvez o seu ceticismo esteja errado, e que o nosso cristianismo, ou o cristianismo da Bíblia, esteja certo. Algumas pessoas se afastam de Deus ou da igreja porque têm medo de descobrir que estão erradas. É o que diz o filósofo americano Thomas Nagel. Recentemente escreveu um texto falando sobre a verdade. Ele disse que algumas pessoas fogem da igreja e fogem de Deus porque têm medo da religião. Não é do fenômeno religioso, mas é da mensagem da religião. Talvez, diz o filósofo, estejamos todos errados. Ele é um ateu. Estejamos todos errados. Talvez exista mesmo um Deus. E se ele existir? E se existe mesmo um rei diante de quem eu vou prestar conta por toda a minha vida? E se o Evangelho de Jesus Cristo for verdadeiro? E se ele morreu no meu lugar e eu não o considerei por salvador ou precioso? Se aproxime do Cristo das Escrituras. E faça isso considerando a possibilidade de que talvez o seu ceticismo seja errado, ou esteja errado, e que o Cristo das Escrituras seja de fato quem ele disse que era. E tome a decisão a partir do que você leu aqui. Mas faça isso em oração, porque a verdadeira fé só nasce no nosso coração por dádiva de Deus. Uma segunda aplicação a partir desta primeira divisão do nosso sermão, queridos, é a seguinte: se você pensa que tem pouca fé,
Lembre-se que a fé salvadora é um presente de Deus. Algumas pessoas têm medo de Deus, por isso se afastam. Outras se afastam igualmente, porque se julgam pequenas demais. Dizem, não temos fé. Conhece alguém assim? Não, eu não tenho fé para estar entre vocês. Eu não tenho fé para receber a salvação. Eu não tenho fé para ser um cristão. Conversei com uma senhora recentemente, na última semana, eu fui visitá-la no hospital. E no meio da conversa ela me disse, Renan, eu tenho pouca fé. Não sei se a fé que eu tenho será suficiente. E eu comecei a conversar sobre ela e fiz diferença entre fé salvadora e fé popular. Fé popular, irmãos, é o desejo de que as coisas vão dar certo. Você sai para trabalhar e diz que tudo hoje dê certo, que o carro não quebre, que nada no trabalho aconteça de mal. Não é assim? Muitas pessoas dizem isso, não, vamos desejar coisas boas. E algumas têm isso por fé, mas isso não é fé bíblica. Fé bíblica é dizer, Senhor, eu creio no que fizestes por mim, e eu creio em tudo que o Senhor escreveu para mim. Meu carro talvez quebre, talvez não, mas eu creio que estarás comigo em todo o tempo. Fé bíblica é ultra circunstancial e está presente em todo o tempo da nossa vida. Isso é fé, segundo as Escrituras, confiança em Deus e no que Ele nos prometeu, não no que nós queremos para nós mesmos. Ao mesmo tempo, eu ajudei a perceber que a fé salvadora não vem de nós, mas é uma dádiva de Deus. Você pode ter todas as evidências do mundo, você pode sentar aqui domingo após domingo e ouvir a mensagem do Evangelho centenas de vezes. Se por graça e misericórdia Deus não abrir os olhos do seu coração, você não terá salvação. Mas se Ele quiser, e você só tiver uma chance de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, Ele abrirá os olhos do seu coração, e você sairá da condição de pecador condenado para pecador salvo pela graça de Deus. Porque fé não é uma conquista do nosso intelecto, não é uma conquista da nossa academia cristã, não é uma conquista das nossas ofertas ou das boas obras. Fé é uma dádiva de Deus. Um dia não vemos, outro dia vemos a Cristo como Senhor e Salvador por méritos dEle. Ainda que você tenha apenas um grão de mostarda de fé, Jesus disse, é mais do que suficiente. Eu disse à senhora, a senhora crê que é uma pecadora, que desagradou a Deus com muito do que fez e viveu. A senhora tem esta consciência, aos quase 80 anos, a senhora sabe que foi uma pecadora. Sim, eu sei, Renan, certo. E a senhora reconhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A senhora acredita que Ele morreu na cruz do Calvário, sem ter pecado, para pagar por seus pecados e comprar a sua salvação. Ela disse, eu creio. E então eu disse, minha irmã, você é salva pela graça de Deus. Não é porque você tem muita ou pouca fé, não é porque você faz muito ou pouco por Deus, não é porque você tem medo ou não da vida, não é porque você vai viver um acidente ou não, não é porque você tem pouca ou muita doença no caso dela. A questão é, você viu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma outra aplicação, queridos, agora especialmente aos cristãos, e espero que todos nós possamos desfrutar dela, é que ter fé no Cristo que ressuscitou é também ter fé no Cristo que vai nos ressuscitar um dia. Qual é a grande aplicação prática da ressurreição de Cristo? Sim, a ressurreição de Cristo comprova que o que Ele falou e disse eram verdadeiros. E louvado seja Deus por isso.
Mas ela também nos fala sobre o que nós vamos viver. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, todos falaram sobre um reino futuro de Deus. Um reino perfeito que está sendo preparado para os filhos do Senhor. Quando olhamos para a ressurreição de Cristo, nós temos o que Paulo chamou de as primícias. Olhem para Ele e vejam, Ele é sim o Salvador de vocês, mas Ele também é o que vocês serão. Se Ele ressuscitou dos mortos, um dia vocês também ressuscitarão. E como isso precisa estar claramente colocado, escrito nas tábuas do nosso coração. Porque por vezes nós pensamos que o mundo caído é tudo o que teremos. Por que é tão difícil enfrentar a doença? Por que é tão difícil enfrentar uma crise financeira? Por que é tão difícil enfrentar problemas circunstanciais, irmãos? Porque por vezes nós pensamos que este mundo caído é tudo o que teremos, e isto não é verdade. O dinheiro não é a única riqueza que Deus tem para você. A saúde não é a única bênção que Deus tem para você. Uma vida de 100 anos não chega nem perto ao que Deus tem para você. Viva muito ou pouco, tenha muito ou pouco, você e eu vamos morrer. Se morrermos em Cristo, viveremos para sempre na glória do Pai. O futuro precisa invadir o presente. Eu preciso viver à luz da eternidade. Que grande esperança de Páscoa nós temos, irmãos. Há um reino perfeito esperando por mim e por você. Talvez uma doença esteja destruindo o seu corpo hoje. Quem sabe você está enfrentando uma terrível crise financeira. Talvez você esteja aqui profundamente triste com uma decepção familiar. E eu não estou dizendo que estas coisas não acontecem, elas acontecem. Mas elas não podem arrebatar a alegria do mundo vindouro. Sofremos e choramos, não sozinhos. O apóstolo Paulo disse que, sendo perseguido por uma espécie de espinho na carne, o Senhor disse para ele: Paulo, eu não vou tirá-lo desta provação, mas fique tranquilo, a minha graça será suficiente. Em outras palavras, eu estarei com você. Que magnífica palavra! Saber que em toda tribulação o Senhor estará presente. Mais do que isso, irmãos, nós sabemos que um dia toda tribulação cessará. O pecado será destruído. Nunca mais vamos derramar uma lágrima sequer de tristeza. Apenas lágrimas de alegria estarão nos nossos olhos, porque finalmente estaremos face a face com o amado da nossa alma. E só podemos ter isso como dádiva de Deus. Fé no Cristo que morreu e ressuscitou por nós, mas fé no Cristo que está preparando uma morada eterna para o seu povo. Amém, queridos? O que significa ser um cristão? Segunda resposta, a partir do nosso texto. Ser cristão significa ser encontrado pela graça de Deus. Você já foi? O que temos nos versos 15 e 16? Uma revelação, uma ilustração da graça de Deus. Pelas evidências apenas, Maria não consegue enxergar Jesus. O sepulcro está vazio, os vestidos estão intactos, há anjos no local. Jesus está ali e ela não o reconhece. Jesus começa a quebrar sua cegueira espiritual, a quebrar o seu coração, através de perguntas. Ela não o reconhece, Jesus não fica irritado. Ela não o reconhece, Jesus não vai embora, irmãos. Jesus conversa com ela através de perguntas, como fez com Adão no Éden.
Adão, o que fizestes e onde estava? Como fez com Jonas. Jonas 4, Jonas, por que essa fúria? Deus fala com ela, conversa com ela e vai aos poucos quebrando a sua cegueira. Maria, por que você está chorando, mulher? Você não se lembra do prometido? Você não se lembra que o Salvador deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia? Quem você está procurando, Maria? Ela estava procurando algo e não alguém. Um corpo e não uma pessoa viva. E Jesus começa a direcionar ou redirecionar os seus olhos para este fato da Páscoa. Mas ela não consegue ver. Ela continua cega. É quando, com imensa graça, Jesus a chama por seu nome. Maria. Na verdade, ele usou o aramaico. Miriam, o nome da sua casa, o nome do círculo íntimo de sua vida, o nome que poucos usavam. E Jesus a chama por Miriam. João nos disse antes que este Jesus é o pastor, bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo nome. E João também já nos disse antes que as suas ovelhas os seguem porque conhecem a sua voz. É o que temos aqui. O Salvador dizendo à sua ovelha: Miriam, reconheça a minha voz. Que coisa maravilhosa. O Criador conhece você pelo nome. Pessoas do seu trabalho nunca saberão pronunciar o seu nome. Algumas pessoas vão esquecer de você depois da próxima esquina. O Criador dos céus e da terra, o Cristo que morreu e ressuscitou, Ele conhece você pelo nome. Ele chama Maria pelo nome. Imediatamente os seus olhos se abrem, os seus ouvidos se abrem e ela reconhece: é o meu mestre. E a outra nota de graça que não percebemos a priori. Quem é a primeira cristã da Páscoa? É Maria. Será que isso foi um acidente? Isso é mais uma evidência da ressurreição de Cristo, irmãos. Porque se fosse uma ficção, ninguém no primeiro século falaria a partir de uma mulher, ou uma experiência de uma mulher. Se você estivesse inventando uma história, você escolheria alguém digno de confiança, um rabino, um homem da sinagoga, não uma mulher. Mas Jesus escolhe uma mulher. Ele não escolhe sequer os apóstolos. Ele não escolhe o líder da equipe, ele escolhe um mero membro da equipe. E com isso, com essa escolha soberana, ele nos revela o coração do cristianismo. Não somos salvos pelo nosso pedigree. Não somos salvos porque temos ou deixamos de ter. Não somos salvos porque somos homens ou mulheres, brancos ou negros, brasileiros ou americanos. Não somos salvos pelo que temos. Somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Você já foi alcançado por ela? Você tem como pontuar na sua história o dia que a graça o encontrou? John Stott, falecido, doutor John Stott, tem. E neste livro que eu já citei para vocês, Porque Sou Cristão, ele apresenta primeiro uma pequena biografia de si e logo depois fala de alguns personagens bíblicos e históricos. E logo no início, respondendo à pergunta por que sou cristão, ele diz o seguinte: eu não sou cristão porque nasci num país de maioria cristã, Inglaterra. Não sou cristão porque meus pais eram cristãos nominais quando eu era criança. Não sou cristão porque meus pais me levaram à escola bíblica dominical.
E não sou cristão porque depois de um sermão aos 17 anos, eu fui aos joelhos na minha casa orando a Deus, tomando a minha decisão pessoal. Por que sou cristão? E a resposta do Dr. John Stott é esta: o fato de eu ser cristão não se deve, em última análise, à influência de meus pais e professores, nem à minha decisão pessoal por Cristo, mas ao cão de caça do céu, ou seja, o próprio Jesus Cristo que me perseguiu incansavelmente, mesmo quando eu estava correndo dele a fim de seguir o meu próprio caminho. Se não fosse pela perseguição graciosa de Jesus, hoje eu estaria na lata de lixo das vidas desperdiçadas e descartadas. Jesus caçou você. Você não chegou aqui com as próprias pernas, você que pensa. Através das circunstâncias e das mais diversas pessoas que passaram por sua vida, Deus estava caçando o seu coração. Ele fala também sobre a vida de Agostinho de Hipona, grande santo da Igreja Católica, grande teólogo da Igreja Protestante. Parte de sua vida foi dissoluta. Viveu muitos dias da sua juventude em muitos pecados terríveis. Sua mãe sempre em oração, pedindo a Deus por sua salvação, até que ele mudou de cidade. Ele foi trabalhar em Milão e começou a lecionar ali retórica, e descobriu um pregador do Evangelho que falava muito bem, e ele foi atraído pela eloquência do pregador. E de repente as palavras do pregador começaram a se transformar as palavras de Deus, e ele começou a ficar perturbado. E o que faço agora? Eu vivo o pecado ou sirvo a Deus? Eu acredito em Cristo ou vivo minha vida? Ele ficou muito perturbado por dias. Até que certa manhã, ele resolveu tirar um tempo para chorar, porque não aguentava mais a perturbação interna. Sem saber o que deveria fazer, o que estava por vir, ele foi ao jardim e começou a orar, dizendo apenas: Deus, por favor, revela-te a mim, eu preciso conhecer o meu Deus. De repente ele ouviu uma canção, irmãos, crianças cantando do outro lado da rua: toma e lê. Apenas isso, toma e lê. Ele voltou para o seu quarto e encontrou sobre a cama do seu amigo uma Bíblia. Ele abriu o texto bíblico em Romanos 13 e ele relata: foi como se a escuridão do meu coração se dissipasse, pois a luz do Evangelho invadiu e tomou a minha alma. Depois disso, muitos dias depois, já nas suas conhecidas confissões, Agostinho escreveu, se reportando à conversão: tu me chamaste, gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor pôs em fuga minha cegueira. Exalaste teu perfume e eu o respirei, e agora suspiro constantemente por ti. Eu te saboreei e agora sinto fome e sede do Senhor. Tocaste minha alma e agora o teu desejo me inflama a cada manhã. Alguém é encontrado pela graça de Deus. Ele salta alguns personagens e chega a C.S. Lewis, um ateu convicto, que no início do século passado escrevia sobre o ateísmo. E em sua biografia, Surpreendidos pela Alegria, C.S. Lewis usa várias metáforas para falar sobre a perseguição de Deus. Ele chama o Senhor de o grande pescador. Ele chama o Senhor de o grande caçador de almas. E por fim, talvez a metáfora mais conhecida dele, ele chama o Senhor de o grande jogador de xadrez, que ao longo de toda a vida foi manobrando-o para então colocá-lo numa posição de xeque-mate. E quando ele não tinha mais para onde ir, ele se dobrou diante do Salvador e foi alcançado pela glória do Evangelho. Como foi que aconteceu com você? Você ainda se lembra de onde estava? De quem era? Quais circunstâncias Deus usou para trazer o seu coração para perto? Talvez você esteja aqui dizendo: mas eu não sirvo para Deus.
eu não me encaixo no Evangelho, Renan, porque eu sou um pecador. Você não tem ideia. Esta é a grande glória do Evangelho. Cristo disse: eu estou aqui para salvar pecadores. Conta-se uma ilustração fictícia de que um homem caiu num buraco muito profundo e de lá tentou sair sozinho, mas não conseguiu. De repente, Buda apareceu no topo e disse: bem que eu avisei. Você não seguiu os meus conselhos de vida serena, meu jovem. Por isso você está encrencado agora e nada posso fazer por você. Confúcio também apareceu por lá e disse àquele jovem: faça de tudo para subir. Exerça o poder da sua mente, você pode todas as coisas. E o jovem tentou, mas nada de chegar ao topo. De repente, Jesus estava ao seu lado e não no topo. E Jesus disse: eu sei que você não pode subir. Por isso eu estou aqui para levá-lo nos meus ombros. Eu não sei quão perdido você se encontra. O que eu sei é que Ele é o bom pastor que encontra todas as ovelhas perdidas. E talvez Ele esteja caçando o seu coração hoje, para a alegria eterna da sua vida. Por fim, queridos, o que significa ser cristão? Ser cristão significa receber uma dupla missão de Deus. É o que temos nos versos 17 e 18. O desejo de Maria e a ordem de Jesus. Maria escuta o seu nome em aramaico, tem os seus olhos abertos pela graça de Deus e dá de cara com o Salvador que esteve morto, mas que agora vive para sempre. Ela estava chorando minutos antes. Dias antes ela nem dormiu, provavelmente. Agora, aquele que estivera pregado no madeiro e aquele que fora colocado no sepulcro está vivo diante dos seus olhos. O seu coração explode de alegria. O que ela faz? O que todo cristão deveria fazer: culto em adoração. Ela se joga sobre os pés de Jesus. Ela se dobra perante Jesus. Ela provavelmente o segura com os braços. E por isso Jesus diz: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Maria passou alguns anos aos pés de Jesus. E agora que Jesus está diante dos olhos dela, ela está dizendo: eu não vou perdê-lo outra vez. Eu vou ficar contigo todos os dias da minha vida. Mas Jesus diz: Maria, não me segure, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Será que Jesus está acabando com a festa? Acabando com a adoração? Frustrando os seus desejos? Não. Porque Ele diz: Maria, vá aos meus irmãos. E olha que nota de graça, os discípulos negaram a Cristo, se esconderam de Cristo, e Jesus chama-os aqui de meus irmãos. Vá dizer aos meus irmãos que eu quero encontrá-los, porque eu estou para voltar ao meu Pai. Mas eu preciso cumprir uma última promessa. Eu prometi: morrerei por vocês na cruz do Calvário, cumpri. Eu prometi: vou ressuscitar ao terceiro dia, e cumpri. Mas eu também prometi aos meus discípulos: nunca vou deixá-los sozinhos. Então os reúna, eu quero reafirmar a minha promessa. Eu vou voltar para o Pai, Maria. Mas o Espírito de Deus estará com vocês até o fim. Maria escuta a ordem do Salvador e diz o verso 18 que ela vai aos discípulos e diz o que todos nós devemos dizer, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida: eu vi o Senhor. E contou o que Ele lhe dissera. O que Maria quer, irmãos? Estar aos pés de Jesus em adoração todos os dias da sua vida. Jesus também quer isso, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer que nós vivamos para dizer aos outros: eu
vi o Senhor. Ele vai dizer isso aos discípulos no monte, entregar a eles o que nós chamamos de grande comissão, mas aqui ela é como se fosse um protótipo. O que ela diz aos discípulos é o que Jesus vai dizer aos discípulos para dizer ao mundo. Duas grandes missões estão aqui: adoração e evangelismo. E nesta ordem, adoração e evangelismo. Não podemos evangelizar sem adorar. Como vamos falar ao mundo sobre alguém que não amamos? É por isso que o pastor John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, devota o primeiro capítulo a esta relação, adoração e evangelização. E ele começa escrevendo assim: as missões não representam o alvo fundamental da igreja, a adoração sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de salvos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam no momento uma necessidade temporária, mas a adoração permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões, porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Citando o Salmo 97, ele diz: reina o Senhor, regozije-se a terra e alegrem-se nele as muitas ilhas. Citando o Salmo 67, ele diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e exultem todas as gentes. Mas a adoração é também o combustível das missões. A paixão por Deus na adoração precede a apresentação de Deus por meio da pregação. Por quê? Porque você não pode recomendar o que não aprecia. Os missionários jamais exclamarão: alegrem-se os povos, se não puderem dizer de coração: eu me alegro no Senhor. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. As missões, portanto, começam e terminam com a adoração. Se a busca da glória de Deus não for colocada acima da busca do bem-estar do homem, e no coração e prioridade da igreja, o homem não será bem servido, e Deus não será devidamente honrado. Não estou pleiteando, diz Piper, por uma diminuição de missões, mas pela exaltação de Deus. Porque quando a chama da adoração arder com o calor da verdadeira excelência de Deus, a luz das missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Onde a paixão por Deus é fraca, o zelo pelas missões será fraco. As igrejas que não estão centradas na exaltação da majestade e beleza de Deus, raramente se inflamam por um desejo fervente de anunciar entre as nações a sua glória. Percebem a relação, irmãos? Não podemos proclamar o Evangelho se não estamos satisfeitos em Deus. Não podemos tornar Cristo conhecido e desejado nos corações se Ele não é conhecido e desejado no nosso coração. Sua primeira missão é estar aos pés de Jesus como Maria, rendido em adoração. Para fazer isso, você precisa conhecer o seu Deus. Você não pode adorá-lo se você não o conhece. Falando com a mulher samaritana, Jesus diz: vocês precisam me adorar em espírito e em verdade. Algumas pessoas querem adorar muito em espírito, e eles pensam que em espírito é fazendo malabarismo, ou é tendo reações, ou vivendo algum tipo de êxtase. Não é isso que Jesus está dizendo.
pelo Espírito, é outra vez pela graça de Deus, por obra de Deus. E se o Espírito operar no nosso coração, Ele vai nos dar amor pela verdade. Porque podemos conhecer a Deus através da natureza, mas isso é o que chamamos de revelação geral, impessoal. Só podemos conhecer a Deus real e pessoalmente se andarmos com Ele no seu livro. É por isso que você precisa valorizar o culto congregacional. É por isso que este momento deve ser o momento mais importante da sua semana. É por isso que você precisa se preparar para estar aqui, dormir à tarde, orar por isso e chegar aqui ávido por um encontro cara a cara com o seu Deus. É por isso que você precisa ler a Bíblia todo dia. Não é para alcançar bênçãos, é para estar com a bênção, o próprio Deus. É abrir as Escrituras não para conhecer história, geografia ou provar Deus cientificamente. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de caráter, de revelação. Ela nos revela não primeiramente o amor dos homens ou o bem dos homens, mas a glória de Deus. De Gênesis 1, o grande Criador de todas as coisas, a Apocalipse 22, o grande consumador da história, a Bíblia nos apresenta a glória e a majestade do nosso Deus. É por isso que manhã após manhã você precisa acordar mais cedo para abrir este livro e estar face a face com Ele, porque você só pode adorá-lo se você o conhece. Depois de ler as Escrituras e estar face a face com Ele, você dobra os joelhos e ora ao Senhor em adoração, canta louvores em adoração, leva uma vida de adoração. Não sei se percebeu, mas a oração do Pai Nosso começa com adoração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é nos dá, não. É santificado seja o nome do Deus precioso do universo. Só depois de uma vida de adoração nós vamos evangelizar com fervor e com compromisso. Porque não podemos amar ao mundo de verdade se não amamos a Deus. E se amamos o mundo e temos compromisso com o Evangelho, nós não vamos abandonar o mundo. Quer evangelizar o mundo? Não abandone o mundo. Não viva como se você estivesse em Marte ou em Plutão. Você está na Terra, meu irmão. Você pode ir ao cinema e assistir, como fiz, até Cinderela. Não somos extraterrestres. Há alguns cristãos que querem viver numa redoma, são intocáveis, distintos, melhores, coisa nenhuma. Este mundo foi criado por Deus. E Deus o declarou muito bom. Se você quer evangelizar o mundo, finque os seus pés em Cristo, mas não abandone o mundo. Mantenha contato com os seus amigos, leve-os à sua casa, vá às suas casas, converse sobre coisas da vida e procure pontes para o Evangelho. Quer evangelizar o mundo? Seja agradável e não um chato pregador que quer enfiar de goela abaixo a palavra de Deus. Seja agradável. Não chegue no trabalho acusando o irmão, acusando a pessoa. Você está em pecado, você vai para o inferno, o juiz é Deus. Nós somos proclamadores do Evangelho. E às vezes eu tenho a impressão de que alguns irmãos são proclamadores de más notícias e apenas más notícias. Quer evangelizar o mundo? Ore bastante e espere a obra de Deus. Porque Maria tinha todas as evidências, mas os seus olhos só se abriram quando Cristo se aproximou. Você prega, mas é Deus quem realiza a obra de salvação. Amém, irmãos? Amém. O que significa ser um cristão? Por vezes nos esquecemos do que realmente somos e deixamos de aproveitar, desfrutar dos benefícios que Cristo nos deu na Páscoa. Mas
precisamos lembrar constantemente o que Ele fez e o que espera de nós. Comecei com Cinderela, vou terminar com Cinderela, viu? Não se escandalize. Ela vive por anos como uma escrava, mas tem uma noite de princesa. Vocês devem se lembrar. Irmãos, isso é ficção. É um conto infantil. A magia, a mágica. Ela tem uma noite de princesa. Ela que viveu como uma escrava, ela nasceu numa família e foi vista por seus pais como uma princesa. Perdeu ambos e se tornou uma escrava. E para o final da história ela tem uma noite de princesa e vai a um baile real. Recebe um vestido de presente e é devidamente preparada para a festa, mas ela recebe a notícia de que à meia-noite ela precisa voltar para a realidade da escravidão. Porque o encanto vai ser quebrado. E é o que acontece. Ela tem a noite de princesa e deixa para trás um sapatinho de cristal. Gravei bem o filme, não foi? Volta para casa e para a sua realidade medíocre de viver na casa do pai, mas ser uma escrava de uma família. E o príncipe sai em busca, à procura da menina do sapatinho de cristal. Por todo o reino, toda a casa, todas as mulheres do reino, todas as meninas do reino calçam e não conseguem o sapatinho. E é então que a guarda real vai à casa de Cinderela e a encontra no porão. E quando ela finalmente se aproxima, acho que descendo as escadas, ela para e vê um espelho. E quando ela olha a sua imagem no espelho, ela se vê como uma escrava. Ela está vestida como uma escrava. E ela fica se perguntando, e agora? Será que ele me quer desta forma? Será que ele vai me amar? Eu sou uma escrava. E a voz do narrador surge, dizendo: eis o que todo homem mais teme no universo: ser visto pelo que realmente é. Ela vai ao encontro do rei, se curva diante dele e diz: eu não sou uma princesa, eu sou uma escrava. Eu não tenho posses, eu sou pobre. Mas o que tenho te ofereço: o meu amor por você. E o rei agora sabe que ela é uma escrava. Mas para a tristeza da sua madrasta, o rei a toma por esposa, a despeito da sua escravidão. Que foto do evangelho, irmãos. Diga você o que quiser de mim. Aquilo foi a graça de Deus na mente do autor. Porque eu e você éramos escravos. Eu e você vivíamos como escravos, condenados a uma eternidade de sofrimento. E por vezes, quando nos vemos no espelho, tememos por nossa própria imagem, tememos pelo que os outros vão pensar de nós. Imagine Deus, que vê tudo. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Ele o conhece pelo nome. E Ele sabe de tudo o que você fez e fará. E a grande notícia do Evangelho: Ele morreu por você na cruz do Calvário, para salvar você da condição de escravo. Ele sabe que você é um pecador. Ele sabe que você é pobre. Ele sabe que você não tem nada para oferecê-lo. Ainda assim, Ele quer você. Isso não é maravilhoso, irmãos? E num encontro pessoal com Ele, você deixa imediatamente
de ser um escravo condenado e passa a ser filho bendito do Pai. Lembre do Evangelho, do que Ele fez por você na cruz do Calvário, e viva a fé que Deus depositou em seu coração. Se aproprie da graça que Ele deu ao seu coração e responda vivendo com esta missão: adoração e proclamação do Evangelho.